Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 10 horas, 12 minutos. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia. Mais uma quarta-feira, mais um programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina, a voz do Ponte Verde. E mais uma vez, nós começamos esse programa falando nuvens cinzas. Cobrem Dom Pedrito neste momento aquilo que seria o começo de uma manhã com céu azul. Já prenunciava lá do lado dos nossos irmãos uruguaios possibilidade de instabilidade. Tem uma pequena garoa neste momento. Deverá ser aquilo que efetivamente vai acontecer durante o dia e os próximos pelo menos 2 ou 3 dias. Previsão de instabilidade marca até sábado e depois o retorno já do céu azul e temperaturas, segundo os meteorologistas, já bem elevadas, principalmente na parte da tarde. Essa quarta-feira, onde eu quero rapidamente fazer uma pequena colocação sobre o que é ser parceiro, o que é ser amigo e gratidão. Ao longo de tantos anos, e a partir do momento em que eu fui apresentado de maneira formal aqui na Rádio Sulina ao meu amigo Pacazzi, através do nosso saudoso vereador, radialista Jorge Vogel, eu jamais imaginava que eu estaria sentado nessa bancada, participando não só do Tema Livre, como tendo também um programa diário, todos os dias, porque eu sempre entendia que a responsabilidade que nós temos aqui, ela é muito grande. E ela parte principalmente do escopo de que temos que ser objetivos, reais, verdadeiros e muita responsabilidade em tudo aquilo que colocamos. Não é apenas esse eco, esse retorno do equipamento que eu tenho aqui dentro do estúdio. São centenas, são milhares de rádios, de smartphones, de computadores que nesse momento levam a minha voz, levam a programação da Rádio Sulina para todos os cantos de Dom Pedrito, Lavras do Sul, Bagé, Rosário, Livramento. Sim, nós chegamos também do outro lado do oceano através da internet. Então, muita gente, em algum momento, está nos ouvindo. E essa responsabilidade que me foi dada em algum momento pelo Pacazzi é uma responsabilidade que faz com que todos os dias seja como se fosse a primeira vez. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Pacazzi, esse grande amigo, ele está comemorando mais uma data de seu aniversário. Hoje é aniversário do Pacazzi, é o aniversário de alguém que se coloca sempre à frente quando há necessidade, quando o município, quando as pessoas querem ter o direito de ter vez e voz. Esse é o princípio do programa Tema Livre, dar vez e voz às demandas da comunidade de Dom Pedrito. E o Pacazzi está de aniversário e eu aqui, Valdir, Rosana e todos os nossos colegas, eu quero deixar registrado o meu reconhecimento, o meu agradecimento por tudo aquilo que o Pacazzi em algum momento viu que eu poderia fazer e acreditou. E me deu essa condição e permitiu que eu aqui fosse não só parte da equipe, mas que fosse o companheiro quase que inseparável dele. Já passaram outros tantos por aqui, Laval, que foi um dos criadores do programa,
o meu amigo Antônio Barreto, que hoje faz parte da gestão pública, o prefeito Diego da Rosa Cruz, o Giga. Quantos e quantos programas dividimos aqui na bancada do Tema Livre? E tantos outros que aqui chegaram, fizeram parte e por força do dia a dia não puderam permanecer trabalhando conosco. Mas eu e o Pacazzi ficamos. Mas para mim o mais importante foi a confiança, foi todo aquele olhar, foi todo aquele alcançar de mãos que me foi transmitido por ele. Então, Pacazzi, hoje não é o teu aniversário. Hoje é muito mais do que isso. Hoje é uma data fundamental que registra não só o teu nascimento, a tua chegada a esse mundo terreno, mas também é a data onde alguém foi colocado dentro da nossa Dom Pedrito para fazer a diferença. E tu faz a diferença com as tuas palavras, até porque muitas vezes parece que não temos eco, mas tudo o que acontece a posteriori justifica tudo aquilo que nós falamos, comentamos, brigamos, às vezes sorrimos, às vezes temos momentos de tensão até entre nós aqui dentro do estúdio, mas tudo se resolve a partir do momento em que sentimos que o objetivo foi alcançado. Muitas vezes a tensão é engraçada, muitas vezes o riso ou o sorriso que nós emitimos através das câmeras aqui do estúdio, ele é um sorriso carregado de preocupação, de tristeza, mas nós atrás dos microfones temos que passar para a população, acima de tudo, o sentimento de quem está preocupado com o que acontece com cada pessoa na nossa Dom Pedrito. No teu aniversário, Pacazzi, além de ser o portador de tantos e tantos abraços e felicitações por parte dos nossos ouvintes, que as mensagens chegam no WhatsApp, também vai aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, a minha lealdade a ti por tudo aquilo que tu representa para o meu dia a dia, para a minha vida e para a minha atividade aqui como radialista da tua rádio. Um grande abraço para ti, um feliz aniversário, um sentimento cada vez maior de reconhecimento por tudo aquilo que tu representa para todos nós aqui da Rádio Sulina. Tu não é o diretor, tu não é o proprietário, tu é o Pacazzi. O Pacazzi das palavras, o Pacazzi dos gestos e, acima de tudo, o Pacazzi amigo de todos nós. Parabéns e um feliz aniversário. Que tu colhe sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Prefeito Valdir, está conosco aqui no estúdio o vereador Marcos Vinícius Freire, vereador Marquinhos. E eu convidei ele porque nós temos uma pauta importante, uma pauta que interessa a comunidade de Dom Pedrito. Em primeiro lugar, bom dia, vereador Marquinhos, obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tema Livre. Bom dia, Norton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sulina. Quero, no início, já também aproveitar para cumprimentar o Pacazzi pelo aniversário, desejando muita saúde, muita felicidade para esse amigo que tem um papel tão importante aqui no nosso município, né? E que, através da comunicação e das suas palavras, consegue levar informação para toda a nossa comunidade. E está nos ouvindo, qualidade. Viu? E está nos ouvindo abraço. Aqui, viu? Um grande abraço, Pacazzi, obrigado pelo retorno. Vereador, isso aí, Norton. Eleição da Santa Casa de Dom Pedrito, ações que estão sendo promovidas, todas elas oriundas daquela audiência pública que tivemos há poucos dias, mas acima de tudo, porque houve momentos de insatisfação, e não foram poucos, foram muitos momentos de insatisfação por parte da nossa comunidade, e apesar dos tantos gritos de pedidos de socorro, as coisas demoraram a acontecer. Porque sempre tinha uma justificativa ou outra, sempre era dito, não vamos melhorar,
vamos fazer, ou a culpa é do A, a culpa é do B, mas as coisas não aconteciam. Só que chegamos no limiar de todos esses eventos, onde não tem mais o que fazer. Atitudes devem ser tomadas, e para atitudes serem tomadas, temos que escrever uma nova história. E essa nova história certamente passa por novas escolhas a serem feitas. Eu gostaria que o senhor expusesse aqui para a nossa comunidade o que pode ser feito, o que está sendo feito e aonde chegaremos com tudo que, a partir de agora, no seu entendimento, como vereador, como um legislador, alguém que tenha a responsabilidade de falar em nome de milhares de Dom Pedrito, não só daqueles que votaram no vereador Marquinhos, mas de toda uma comunidade que acredita na excelência do seu trabalho. Exatamente, Norton. Então, a gente tem sido demandado, e a gente fica atento às demandas da comunidade, né, ao quanto as questões da saúde, os fatos que vinham acontecendo chegavam até nós na Câmara de Vereadores. O vereador William propôs uma audiência pública onde se debateram os casos que vinham acontecendo, uma audiência pública em que, em certos momentos, se tratou de um contexto da administração, de gestão, mas se tratou dos casos em específico, né? E muito eu vinha sendo cobrado, né, sobre o que seria feito. Aqui eu cumprimento também o prefeito Giga pela alternativa a qual ele se propôs, né, de assumir a gestão da Santa Casa e do pronto-socorro, mas nós estamos, como sempre ressalta, né, e o próprio prefeito também, nós temos a liberdade de concordar e discordar. Eu sempre parto do princípio da não intervenção, né, e eu acho que nós temos aí um caminho, né, de alternativa para o que temos hoje. E foi através de um vídeo que fiz nas redes sociais explicando, né, como se dá o processo eleitoral da Santa Casa. O passo a passo. O passo a passo, e que eu achei importante, então, que a gente traga aqui também para os ouvintes. Não havendo a intervenção na Santa Casa, qual é o caminho que nós temos, né? Hoje a Santa Casa ela tem um estatuto, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? E nós temos um conselho deliberativo com entidades que compõem esse conselho. Então são clubes de serviços, são sindicatos, a própria Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, que é quem convoca uma assembleia para eleger uma nova diretoria. É uma empresa privada, mas que, por ser também filantrópica... na verdade, ela é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, mas ela recebe recursos públicos de todas as esferas de governo. E seja municipal, estadual, federal, precisa também dar transparência para todos a aplicação desses recursos, né? E por ser uma entidade dentro desses fundamentos, apesar de ter um estatuto que prevê escolhas, e essas escolhas elas são baseadas na continuidade ou na busca de uma troca mais acentuada via eleição. Exatamente. O cenário que pode vir a acontecer, né, é de termos uma chapa, 2 ou 3 ou quantas se habilitarem dentro deste processo eleitoral, pode ter. Pode ser um grupo de pessoas que já conduzem e querem propor uma continuidade, ou um novo grupo, outras pessoas que podem se unir e apresentar uma nova chapa. Então, após convocada a Assembleia, até 72 horas antes da Assembleia acontecer, isso estatutariamente podem se habilitar as chapas, né, para concorrerem à direção da Santa Casa, e as entidades que compõem esse conselho deliberativo podem votar, né? Tem direito a voto, um voto que é secreto lá na Assembleia, mas essas entidades são os clubes de serviços, são os sindicatos, a própria diretoria da Santa Casa, porque hoje nós temos a diretoria, ela tem, se não me engano, são 6 cargos, mais o conselho fiscal que também vota, né, de acordo com o estatuto. Então todos esses votos são computados para escolher quem dará o rumo
a gestão nos próximos anos. E por que eu considero isso tão importante? Tá? Porque a Santa Casa hoje ela faz a gestão do nosso pronto-socorro. E como vereador é onde eu recebo as maiores demandas da saúde. Né? Então, e eu acredito que a gestão coordena, a gestão comanda o funcionamento, né, de todo o setor. Eu sou advogado de formação, né, mas eu não estou aqui para condenar um médico, um enfermeiro, alguém que é técnico formado e estudou, mas eu acredito que a gestão interfere nos rumos disso e por isso ser tão importante este momento. Ressaltando, eu não acredito acredito na não intervenção, acredito no processo democrático, no voto e na escolha da maioria dos representantes da comunidade que fazem parte do Conselho. Porque, na realidade, se nós colocarmos dentro desse fundamento, os profissionais que ali trabalham, seja, e o senhor falou no pronto-socorro, então vamos falar de pronto-socorro, tanto o médico como a equipe de trabalho, técnicos, enfermeiros, enfim, todos são subordinados à provedoria. Então, portanto, eles têm que obedecer o que a provedoria determina, e até porque a provedoria, por ser o órgão de gestão do pronto-socorro, né, em nome, já que é contratada pelo Poder Executivo Municipal, a provedoria tem que fiscalizar sistematicamente como são desempenhados os serviços, seja pela equipe de trabalho operacional, enfermeiros técnicos e também aqueles que é a parte fundamental, que é o atendimento médico, para ver se o atendimento médico também está sendo feito dentro dos critérios observados e necessários para o bem-estar da população, que é o que pegou e gerou toda essa questão. Porque, na realidade, vamos dizer, esse problema, esses ruídos surgidos entre Executivo Municipal, né, mais Santa Casa, que levou a promoção daquela audiência, é porque alguém não estava fazendo a sua parte. E quando alguém cobrava, o outro setor dizia que não estava conseguindo. E eu várias vezes falei aquilo, inclusive por autorização direta do ex-provedor e vereador, né, e acho que é vice-provedor Moraes, onde ele me dizia que não aguentava mais, porque tudo aquilo que era pedido não era cumprido. Aí vem a pergunta, vereador, como? Se eu sou o chefe de alguém e esse alguém não cumpre o que eu determino, qual é o papel que eu estou desempenhando, então, como gestão? Exatamente. Então, aqui a gente não está falando de A ou B especificamente. Não é apontar nomes. Não é apontar nomes. Mas são situações. São ajustes de gestão que precisam ser feitos. E agora se tem essa possibilidade. Com a eleição. Então esse é o caminho que eu acredito. E nessa eleição, eu vou citar o que eu ouvi, porque eu assisti. Quando eu cheguei lá e estava cheio, eu voltei para casa, liguei minha televisão na sala e assisti direto. Até foi bem melhor, porque aí eu pude prestar muito atenção em cada fala que foi feita lá durante a audiência. Não fiquei preocupado com barulho e com nada. Então, eu me lembro que, inclusive, o que mexeu com os brios de alguém ou de algumas pessoas foi quando o vereador Patrício falou em transparência. E essa palavra parece que incomoda. Transparência. Realmente dar definição, dar publicidade a tudo que se faz. E quando o vereador falou em transparência, e eu transfiro agora para o processo eleitoral, todas essas entidades que vão votar, e que fique bem claro, eu tenho mais ou menos a informação, o senhor falou aí sobre o Conselho Fiscal, sobre o próprio grupo da Santa Casa, são em torno de 11 votos. Então, se tem uma chapa hoje, por exemplo, da situação, essa chapa já tem 11 votos favoráveis. E a chapa que vai buscar mudar, no caso uma chapa a alternativa apresentada, que seria tecnicamente hoje encabeçada pelo vereador Patrício e outras pessoas, já saem com uma desvantagem de 11 votos na busca dessa eleição, vereador. Via de regra, sim. E o que acontece, Norton?
É um processo legal, faz parte, é o estatuto que temos, né? É o estatuto da entidade, não há nada de irregular. Não há irregularidade. Não há irregularidade mas ele nenhuma. permite tudo isso aí. Ele permite tudo isso aí, sim. E quando a gente fala em transparência, e quando eu falei em transparência, inclusive na minha manifestação que fiz nas redes sociais, eu quero me remeter às entidades, aos órgãos de representação. Aqui eu cito como exemplo a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem direito ao voto, e é um voto institucional. Quantos votos? Um voto. Né? Eu acho que são 2 votos. 2 votos. Tá? O que acontece? Esse voto é institucional. Então, certo. Por que os 13 vereadores não construírem esse voto? Assim como, vou dar um exemplo, seja o sindicato A, o clube de serviço B, enfim, existem associados. A Liga Feminina de Combate ao Câncer? Não compõe o conselho. Não compõe o conselho. Mas como se a Liga tem, inclusive, quartos, tem leitos ali que ela utiliza para prestar serviço à comunidade? Ela não está no rol das entidades que votam. Então, é como eu digo, hoje nós temos que respeitar no processo eleitoral o estatuto vigente. Né? Então, sim, a Liga hoje ela não compõe. Mas tem, enfim, diversas entidades que compõem e que têm o direito ao voto, né? Então eu quero, quando eu quero falar em transparência, eu digo que esses grupos que compõem essas entidades devem participar da construção do voto e também, certo, transferir para a comunidade as suas posições, porque não só a Câmara de Vereadores, mas muitas vezes nós fazemos parte dessas entidades, né? A gente ajuda, a gente se voluntaria para essas entidades e a gente tem um retorno. Muitas vezes é uma ação beneficente. A gente doa um recurso, né? Esse recurso a gente tem uma prestação de contas depois da entrega. Por que não ter uma prestação de contas também da responsabilidade que essa entidade tem com a sociedade de compor esse Conselho da Santa Casa? Então é nesse sentido que eu falo de transparência. E essa transparência já está conosco aqui, vai nos falar daqui a pouquinho mais a respeito de um grande evento que ocorrerá na próxima segunda-feira no CTG Rodeio da Fronteira, o presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, o Rodrigo Corradini. E eu já pergunto, Sindicato Rural tem direito a voto na eleição do hospital? Sindicato Rural tem direito a voto. Então, quando nós falamos de transparência, e obviamente que nós estamos falando principalmente nos interesses da comunidade. Transparência, o senhor falou lá da Câmara de Vereadores e nós temos tantas outras instituições. Tem meios, tem maneiras, como a população saber. Claro, saber quem é que... Com certeza. O que tipo de voto foi feito. O voto pela mudança, o voto pela continuidade, porque... Isso vai se dar pelo resultado da eleição, o voto é secreto na eleição, né? Tá, mas de qualquer maneira... O cidadão pode questionar a entidade, mas a entidade ela presta esclarecimentos aos seus associados, né? Perfeito. E é isso que a gente tem que promover cada vez mais. A transparência de tudo que se faz. Tudo que está acontecendo agora, por exemplo, relacionado a essa questão da saúde, é porque em algum momento não houve a devida transparência. E como eles recebem recursos, vereador, me permite? Claro, eles recebem recursos, o senhor falou agora há pouco, municipais, estaduais, federais, por óbvio, e por ser uma empresa também que tem a característica de filantropia, a transparência é tudo aquilo que precisa ser feito. É fundamental. Como tu falaste, foi uma cobrança do vereador Patrício, que é muito importante quando a gente trata de recurso público, né? Mas eu ainda acho que é importante se salientar, né, que principalmente a Câmara de Vereadores, né, que é composta por 13 representantes da comunidade que tem direito a esse voto, eu acho que esse voto ele tem que ser construído e tem que ser transparente. E aqui tu falasse um pouco do histórico, né? Existe um histórico dentro da Santa Casa de ser sempre uma chapa única e ser eleita por aclamação. E por isso que hoje, ao ouvir, a gente não tem ainda as chapas de fato decidido quem são, registradas, né, para concorrer, mas ao ouvir que teremos outras chapas, isso é muito importante, é muito saudável, porque é a sociedade mostrando interesse em transformar e mudar aquilo que por muitos anos a gente vem acomodado, né? Porque
a gente hoje fala em Santa Casa, a gente sabe que é os mesmos nomes ao longo do tempo. Mas é o mesmo nome ao longo do tempo, porque acabaram acontecendo por aclamação. Sim. Ou porque em determinado momento não era interessante, se perpetuava determinadas pessoas à frente da gestão. Porque aclamação não quer dizer necessidade de perpetuação. Não, claro que não. A aclamação está prevista no Estatuto Democrático, né? E sempre foi por aclamação? Ou tivemos em algum momento a escolha de uma, duas ou três mais chapas lá dentro da própria Santa Casa? Na vigência do último Estatuto, sempre por aclamação. Mas não significa que não possamos ter uma eleição agora. Não, a eleição está prevista no Estatuto e, ao que tudo indica, teremos essa eleição, sim. Antes de nós voltarmos à questão, eu acho interessante também, vereador, aquilo que falamos a respeito da Liga. Eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Isso provavelmente a nova gestão vai fazer alguma revisão do estatuto, né, para inclusive convidar novas entidades. A gente tem ali a CID, que não tem mais em funcionamento no município, que compõe esse conselho deliberativo. Certo. Mas a gente não tem a Liga, que hoje tem um papel fundamental ativo dentro da Santa Casa. Então, provavelmente, essa nova gestão irá fazer essas mudanças estatutárias. Eu fico até, como diria o Pacazzi, eu fico pensando como é que uma instituição fundamental para a saúde de Dom Pedrito, porque nós estamos falando de um setor que lida de maneira direta e cuida de centenas de pessoas, e que tem dentro da Santa Casa quartos, né, lá, apartamentos para a sua utilização, e nós sabemos a importância que cada um desses atendimentos impacta na vida das pessoas. Como é que uma instituição dessa não tem a condição, vereador, de ter direito à escolha, de ter direito ao voto, né, de maneira mais objetiva? Presidente Rodrigo Corradini, Sindicato Rural, que seja bem-vindo. Sindicato Rural de Dom Pedrito, mais uma vez, promovendo ações que vêm ao encontro da necessidade de cada vez mais informar, capacitar, né, todas a nossa classe produtora, e no momento em que o planeta atravessa tantos problemas, e temos hoje problemas graves, inclusive da própria logística mundial, do transporte, em função dessa guerra lá dos Estados Unidos com Israel e Irã. E ao mesmo tempo a gente percebe que aqui nos rincões do nosso Brasil, o Sindicato Rural de Dom Pedrito não para, continua incessantemente trabalhando em nome dos produtores e gerando cada vez mais a busca pelo conhecimento e pelo aperfeiçoamento, promovendo painéis, encontros, promovendo uma série de ações para o produtor rural, que, como característica geral, vai, resultar numa melhora, inclusive, da vida das pessoas da nossa cidade. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sulina, obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, o agro não para porque as pessoas não param de comer, né? Elas têm que comer 3, 4 vezes ao dia, né? Então a gente não pode parar. E tem gente que não gosta de comer, né? É bem simples, né? Pode até não gostar, mas come igual, né? Come igual, né? Não pode parar de comer. Então é bem simples esse raciocínio, né? Então a nossa labuta, os problemas estão aí e tal, mas a gente não pode parar, não pode deixar se absorver pelos problemas, né? E estamos aí, né? Vamos fazer, né, como tu disse, nós vamos fazer um evento, né, na próxima segunda-feira, né? Um jantar palestra, né? Já era uma das propostas aí da nossa gestão de promover assim alguns temas de ocasião, assim, fazer algum jantar palestra, alguma assembleia, alguma coisa nesse sentido, e nós vamos aproveitar essa data para fazer o lançamento da nossa
Feira de Terneiros, né? Uma retomada da Feira de Terneiros, né? Que ela parou por muitos anos agora no nosso município, né? Agora a gente tem um escritório parceiro aí, né? E que está andando muito bem, por sinal. E então vamos ver se a gente consegue promover uma grande Feira de Terneiros aí para o nosso produtor poder mostrar toda a sua genética, toda a sua produção aí no dia 5 de maio. Será essa Feira de Terneiros. Certo. E nós vamos fazer o lançamento, então, na próxima segunda-feira, às 7 horas, lá no CTG Rodeio da Fronteira, né? Com um jantar palestra, ao custo aí de R$30, um churrasco, né? Então a gente conseguiu fazer esse custo baixo porque a gente vai... Aberto a todos? Aberto a todos, né? Aberto a todos, né? Não é só sócios do sindicato, né? Todos que têm interesse, né? E a palestra vai ser com um pesquisador, vai ser uma palestra online, com o pesquisador Felipe Muriel. A gente pesquisou, garimpou muito esse nome, né? Ele é um professor da Universidade da Flórida, né? Que faz um trabalho muito interessante sobre programação fetal. O peso do terneiro começa na gestação da vaca, né? Esse é o tema da palestra. E por que isso, né? Porque o pessoal tem muito... existe uma certa, vamos dizer assim, um certo pensamento que a vaca pode passar fome, que não sei o quê, só que a gente não está se dando conta que isso afeta diretamente no peso do terneiro desmamado. E o peso do terneiro desmamado é a ferramenta mais fácil de nós agirmos para melhorar o faturamento de quem trabalha com cria, né? Tu entende? Você aumentar a prenhez, aumentar outros índices é muito mais... tecnicamente muito mais difícil, e aumentar o peso do terneiro desmamado é uma coisa relativamente fácil, né? E é uma tendência da gente precisar de carcaças mais pesadas, né? E essa carcaça mais pesada do animal abatido no final, se ela não começar com um terneiro um pouco mais pesado, a gente não consegue chegar lá. E além do mais, que melhora muito o faturamento daquele que é o produtor de terneiros, né? Então eu acho que é uma palestra que tem tudo a ver com o lançamento, né, da nossa Feira de Terneiros, né? E estamos aí são todos convidados, né? Presidente, nós já tivemos alguns depoimentos aqui no programa e também no Panorama Rural às 13 horas, de que cada vez mais nós temos excelência na genética, mas temos que ir em busca do rebanho. E a formação de rebanho, até porque a cobrança hoje é muito maior. O mundo quer comer a carne produzida no Rio Grande do Sul. E nós temos que, além de vender para o mundo, nós temos que colocar a carne produzida no Rio Grande do Sul para os próprios gaúchos, que também tem sido uma cobrança por parte de alguns setores, que muitas vezes nós produzimos, mandamos lá para fora, né? Mas não conhecemos aquilo que nós produzimos. De que maneira a gente pode também, obviamente, melhorar essa comunicação? Tem aí o Instituto Desenvolve Pecuária, que vem fazendo um excelente trabalho nessa comunicação, nessa abertura aí. De que maneira a gente pode cada vez mais trazer para a população urbana não só a propaganda, mas também o produto como um todo? Eu acho que tem várias ações nesse sentido, né? Realmente a nossa carne do Rio Grande do Sul, ela é uma carne diferenciada do resto do país, né? Porque nós temos um bioma que é único no país. O resto do país, sim, praticamente é um país tropical, né? E então as raças bovinas que se adaptam aqui são as raças britânicas, né? Que são as que são reconhecidos por ter uma carne melhor, mais saborosa, né, devido ao marmoreio, devido a uma série que aquela gordura que tem entremeada na carne, né? E a gente consegue também fazer animais jovens a pasto, né, no nosso ambiente, né? Coisa que o Brasil Central não consegue fazer, mas o Brasil Central é muito eficiente, né, em pecuária, mais eficiente que nós, né? Também por causa do clima, né? Só que eles têm que trabalhar com raças zebuínas, eles trabalham muito com confinamento, então praticamente uma maior parte da terminação desses bovinos, eles são confinados, são animais inteiros, né? São touros, né? Então tem uma série de características que, para o nosso gosto, por exemplo, a qualidade de carne é uma coisa muito relativa, né? Mas para o nosso gosto, para os mercados mais sofisticados, não é a melhor carne, né? Não é que não seja uma carne boa, não é que não seja, mas eles conseguem produzir um grande volume e com preço mais barato. E nós temos que nos especializar, nós não vamos conseguir chegar lá, né? A gente,
pelas nossas características de ambiente, a gente não chega lá, mas a gente consegue produzir um produto que é um produto, vamos dizer, um produto premium. E só que a gente tem que contar isso, tem que mostrar a diferença disso e temos que identificar isso. Então, acho que tem uma série de iniciativas. Uma delas é a Proprampa, né, que é uma IG de carne, né, que hoje tem uma parceria com o Frigorífico Silva, né, que tem essa IG, né, que vai o selo lá da Propampa, né, que identifica os produtores do Pampa. E tem essa iniciativa aí do Instituto Desenvolve Pecuária, né, que está fazendo aí, junto com 17 frigoríficos, se eu não me engano, né, que está fazendo um trabalho de marketing dizendo que através do Fundocarne, se eu não me engano, que é o nome, né, que esses 17 frigoríficos estão contribuindo, né, financeiramente, né, e estão fazendo uma propaganda de marketing que é bem interessante, né. Então a gente tem que mostrar para o resto do mundo, né, que a nossa carne é diferente, né, e ela vai começar a acessar outros mercados e vai ganhar valorização, né? Com certeza. Né? Sim, a sociedade produtiva, e o vereador até pode nos ajudar. Eu sei que ele já está sendo chamado na Câmara de Vereadores, mas eu quero aproveitar um pouquinho a presença dele. Cada vez mais a sociedade demonstra, e principalmente nós que moramos numa região de produção, o quanto que precisamos uns dos outros. Não tem mais como imaginar, presidente e vereador, que possamos tomar atitude sem que tenhamos aí uma condição de uníssono, vamos falar, nas decisões a serem tomadas. E só para finalizar com o vereador, todo o processo que será desencadeado a partir do que foi feito e foi dito lá naquela audiência com relação a essa eleição, da qual o Sindicato Rural também faz parte, porque o Sindicato Rural contribui muito para a nossa Santa Casa, toda a classe produtora. Se a Santa Casa está funcionando e tem alguns elementos fundamentais que deem a ela essa excelência que hoje tem, que por via de regra o governo estadual e federal deveriam valorizar muito mais, né? É porque a classe produtora de Dom Pedrito se uniu e através dessa união deram essas condições plenas de funcionamento. Mas a gestão, vereador Marquinhos, nós falamos em transparência, falamos, né, da eleição, mas que fique claro para a população de Dom Pedrito. Tudo aquilo que era feito até esse momento era feito baseado no estatuto. E esse próprio estatuto é o que valida essa próxima eleição, essa eleição que poderá acontecer até pelo fato de termos mais um grupo de pessoas que deseja fazer parte também de uma renovação necessária, principalmente dado aos problemas que têm surgido nos últimos anos. Exatamente, é nisso que eu acredito, Norton. Como tu falaste aqui para finalizar, mas eu queria deixar muito registrado, acredito nesse processo democrático. Temos o estatuto com a possibilidade de uma troca de gestão e acho que esse é o caminho viável. A sociedade civil organizada vai demonstrar os anseios da comunidade, com certeza, e esse é o primeiro passo para as mudanças que as pessoas têm clamado tanto, principalmente a nós vereadores. Mas tudo isso aí, essas mudanças só vão acontecer após a escolha. Após a escolha. A escolha tem 30 dias de prazo para ir trocando a gestão. Onde saiu uma determinação, presidente Rodrigo e vereador, jurídica, a respeito daquilo que pode e deve ser feito. Só para finalizar, vereador, o senhor deve ter lido a determinação da juíza, né? Isso. Tá, e aí? Qual é o impacto daquela decisão, principalmente nesse processo que poderá ser desencadeado? O impacto direto, né, é para que a atual gestão cumpra esse prazo, e isso abre portas, no caso de descumprimento, para que o prefeito faça a intervenção, né, a qual ele tenha falado, porque a intervenção, para ela ocorrer, ela precisa ser justificada, né, e o não cumprimento dessa decisão judicial embasa o prefeito para que faça a intervenção na Santa Casa. E aí inviabiliza a eleição?
Não necessariamente, porque o prefeito ele é o presidente do Conselho Deliberativo e ele pode convocar a eleição imediatamente. Então tá bem. Tudo isso aí para o bem da saúde do município. Presidente, só aproveitar e desejar ao presidente do sindicato, Rodrigo, muito sucesso no evento, que estarei lá presente com vocês. Obrigado, encontramos com a presença de vocês. O presidente, alguma colocação a respeito dessa situação aí? Já que vocês são fundamentais e também são parte. A gente, vamos dizer assim, a gente está acompanhando, né, todos os desdobramentos, né, e a gente já tem uma discussãozinha interna aqui, né, sobre o que a gente vai fazer, e estamos aguardando a convocação da eleição, né? A gente não vamos nos furtar de dar a nossa opinião, né? Acompanhamos com muita preocupação a situação da Santa Casa, ela vem produzindo déficits. Essa já é uma preocupação inclusive da gestão anterior do presidente Weber, né, que acompanhava através do conselho, né, as prestações de contas, né, e a gente sabe, né, a gente acompanha a uma certa distância, né? Não está por dentro, né? Mas as informações que vinham realmente com bastante preocupação, esses déficits recorrentes, né? Então a gente entende que algo tem que ser feito, né? Perfeito. Ou nós temos que reduzir a infraestrutura da Santa Casa e ser uma estrutura menor, ou nós temos que buscar mais faturamento de alguma outra maneira, né? Agregando serviços e procedimentos dentro do município que tragam renda, né, para Santa Casa, né? O que não pode é nós seguir gerando déficit em cima de déficit, tendo que buscar recursos aí, uma hora isso vai acabar, né? Ou daqui a pouquinho não vai ter dinheiro para pagar salários ou coisas. E essa construção também vem em total, né, convergência com aquilo que o vereador acabou de falar, de que, por exemplo, quando é um grupo que vai decidir o voto, esse grupo tem que afinar as intenções, né, e pensar que, sobretudo, é toda uma comunidade que depende daquilo que será feito e que o resultado daquela eleição vai determinar, sim, os rumos, até porque as atitudes a serem tomadas a partir daquele momento vão definir o dia a dia da saúde pública do nosso município e a saúde do movimento agronegócio, né, presidente? Nesses conselhos, né, o voto do representante não é o voto pessoal, né, da pessoa que está ali, né? Exatamente. Ele é o voto da entidade, né? Então eu acho que pelo menos na nossa entidade é assim. Sim. Imagino que todas devam ser. O princípio é o mesmo, né? A pessoa que está ali, né, ela é apenas um representante da entidade, né? E ela tem que ter mais ou menos um consenso, ou pelo menos a maioria dentro da entidade que ele é um representante da entidade. Ele não representa a si próprio, né? No meu caso, pelo menos é assim. Sim. Vereador, alguma coisa mais que o senhor gostaria de colocar? Não, Arthur, era agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, o espaço do Tema Livre, e reiterar os cumprimentos ao Pacase pelo aniversário de hoje, que é um grande amigo. Tá bem, então. Muito obrigado. Tivemos a presença do vereador Marcos Vinícius Freire, Marquinhos. Obrigado pela tua presença. E eu vou abordar ainda durante aí até o final do programa algumas questões relacionadas à saúde, que saúde movimenta a cidade. Mas voltando agora à presença do presidente Rodrigo Corradini, o agronegócio não para e as decisões a serem tomadas também não para. Presidente, teremos um painelista também, o Luiz Roberto Saffelt, no jantar palestra com a retomada já da 11ª Feira de Terneiros de Dom Pedrito. Exatamente. Nós vamos fazer uma mesa redonda ali e não será só o Luiz Roberto Saffelt, o Luizinho, né? Certo. Nós vamos também ter o Fernando Pileco Neto, tá, que representa o frigorífico o Minerva, né? O Fernando Cardoso, que é produtor aqui no Dom Pedrito e o diretor da Embrapa, né? E o Carlos Arthur Faria, que é produtor aqui do Dom Pedrito, né? Então a gente vai fazer um painel aí de troca de ideias aí sobre esse tema aí, né? Que eu acho que vai ser bem produtivo, assim, né? Presidente, já que nós estamos falando sobre terneiros, falamos sobre carnes, proteína animal, o Dr. Weber promoveu aquela iniciativa fundamental da retomada dos remates de gado geral, e o senhor, quando assumiu o sindicato rural, também bateu o martelo, vamos seguir em frente, e tem sido aí um diferencial na movimentação econômica do município. Precisamos, obviamente, cada vez mais participação,
temos tido aí o privilégio de ter alguns incentivos por parte de produtores que acreditam no sindicato rural e no trabalho também do Parceria Remates de Lavras do Sul, e do quanto que aí a sociedade produtora, pecuarista de Dom Pedrito hoje tem um canal importante para o desenvolvimento do setor, que até alguns anos atrás não havia ainda sido disponibilizado. Fale para nós um pouco a respeito disso aí. Realmente a retomada dos remates, e a gente tem aqui que reconhecer que isso aconteceu na gestão do presidente Weber, né? Foi ele que buscou essa parceria com o escritório Parceria Remates, né? Que tem sido muito frutífera, né? E isso começou ali um pouco tímido, um remate, depois a gente demorou uns 3, 4 meses para fazer o segundo, e pela própria necessidade, pela própria busca dos produtores, e começou a aumentar a frequência, e a gente vai fazer praticamente um por mês, né, nesse ano, né? Então a gente entende que é uma ferramenta muito importante, né? Embora em termos de volumes totais de animais talvez não represente um volume tão significativo daquilo que é comercializado dentro do município, mas ele é uma ferramenta importante, porque a gente sabendo, tendo regularidade, né, o produtor sabe que ele tem ali alguns animais para vender, ele sabe que vai ter um remate ali na primeira semana do mês seguinte, que ele pode disponibilizar ali, e para quem quer comprar também, né, mais uma oportunidade, serve de balizador do mercado, né, serve para amostra da sua genética, né, e então isso tem sido realmente algo muito produtivo, e além de movimentar nossa estrutura. Então nós tínhamos uma estrutura de mangueiras, de pavilhão de remates, que ficava subutilizado, né? E você sabe que aquilo que não usa acaba estragando. Quase que ociosa, né? Quase que ociosa, usando 1, 2 vezes por ano, né? Então sabe que aquilo que não usa acaba estragando mais do que o uso contínuo, né? Então, deu uma outra dinâmica lá no Parque de Exposições. Né? E dentro desse contexto aí, o senhor também, é importante a sua fala para a comunidade, porque tudo isso aí vai acabar chegando lá no momento final em que produtores de Dom Pedrito participando mais e fazer com que as pessoas se aproximem do nosso sindicato rural, porque não é só o associado, nós temos o associado e temos aqueles que também têm lá a sua atividade, mas que não estão fortemente ligados. Eu acredito, e eu tenho conversado com algumas pessoas, que tudo isso aí também pode desencadear um novo processo de cada vez mais pessoas que estão lá distantes na nossa fronteira participarem mais das atividades do Sindicato Rural de Dom Pedrito, que vem demonstrando já desde da última gestão do Dr. Weber e agora na sequência com a sua, que querem cada vez mais o produtor dentro do Sindicato Rural. Que é importante o associado, o produtor entenderem que o momento do agronegócio, por vezes, precisa de apoio também. Porque tomar decisões de maneira solitária é difícil, né, presidente? Sim, eu sempre digo que a nossa principal função como sindicato rural, associação rural, ela é a função de representatividade. Então nós temos que representar o setor. E só quem está dentro de uma diretoria sabe a quantidade de situações que chegam praticamente diariamente, né? Em que a gente tem que tomar decisões, tem que falar com o poder público, tem que falar com autoridades, tem que tomar providências, né, em defesa do nosso setor. E individualmente o produtor, ele não é ninguém. Pode ser o maior produtor que for, né? Ele individualmente, ele não... Tem que ter respaldo, ele, né? Tem que ter respaldo. E por isso também que a gente pede para o produtor que se associe, que esteja junto à sua entidade, para dar a sua opinião, né? Nós temos o grupo de associados, o grupo do WhatsApp, que é uma ferramenta hoje importante, que permite uma comunicação direta do associado com a sua diretoria, né? Porque a gente precisa da representatividade. Então a gente, para mim ter a representatividade, eu tenho que ter um número de associados, eu estou representando um segmento do setor aqui dentro do município. Né? Porque essa representatividade do Sindicato Rural, da Associação dos Agricultores e de qualquer instituição, ela vai sempre desencadear uma série de ações que vão ter como ponto final ou a Assembleia Legislativa do Estado ou o Congresso Nacional dentro de todas aquelas esferas federais.
Eu conversei semana passada com o Antônio da Luz, inclusive a respeito disso aí. Ele estava chegando em Santiago e nós conversamos rapidamente pelo telefone sobre determinados assuntos que estavam em voga ali logo após a abertura da colheita do arroz. E ele me disse, amigo Norton, tudo isso aí tem que ter representação. Tem que ter representatividade. As pessoas estão querendo respostas de parte do governo federal sobre o alongamento de dívidas, mas nós temos aí uma medida provisória que foi praticamente inócua, e ela foi boa até o momento em que ela deixou de ter, digamos, capacidade econômica de bancar alguma coisa. E diz ele assim, e o que nós precisamos é que aquilo que nós, diz ele, como Farsul, a Associação dos Agricultores, federações, as forças vivas do Estado e algumas até de fora do Estado fizeram para constituir a PL 5.122, que foi relatada lá pelo deputado Afonso Ré lá no Congresso e que está lá parada dentro do Senado, porque inclusive senadores estão fazendo vista grossa para aquele projeto de lei que o governo federal também tenta não aplicar, que seria uma das poucas maneiras de solucionarmos os problemas de produtores e, por via de regra, da economia do nosso Estado. Se nós não tivermos uma representação cada vez maior na sequência daquilo que vocês, como sindicato, federação, representam, de que maneira nós vamos solucionar os problemas da sociedade produtora, presidente? De que maneira que a gente vai conseguir solucionar o problema das pessoas de maneira individual se não tivermos um coletivo trabalhando para que isso aconteça? Nós precisamos de representatividade, aquilo que tu falou, né? Não vai ser alguém lá do Nordeste, de São Paulo que vai nos ajudar. Que vai nos ajudar. Nós temos que nos ajudar a nós mesmos, né? E a nossa região, a região da metade sul do Rio Grande do Sul, ela é muito carente em representatividade. Nós temos muito poucos deputados, tanto estaduais quanto federais. De vocês, né? A gente faz a nossa parte, né? A gente batalha, talvez a Farsul como entidade de classe deve ser, nós somos o braço da Farsul dentro do município. Exatamente. Tá? E a Farsul como entidade de classe deve ser a entidade de classe que mais tem peso, mais é ouvida, mais tem representação, muito mais inclusive que a Fiergs, né? Sim. Né? A gente entende isso, então a gente acha que nós estamos fazendo a nossa parte. É um trabalho árduo, é um trabalho diário e só quem acompanha sabe. Tá, mas a nossa população tem que entender que nós temos que eleger representantes daqui, né? Que nos representem, né? Não gente de fora, né? E nós... Nada contra os de fora, né? Sim. Mas que conheça a nossa realidade, que conheça as nossas dores aqui, né? Pois é, o senhor fala nesse... O João Blanco aqui me mandando um abraço aqui. E o senhor fala dentro dessa condição de representatividade, e eu volto mais uma vez, toda a parte representativa do setor vocês fazem. A gente faz. Vocês fazem, né? E o que nós precisamos são os degraus a seguir que também façam, que não haja uma divisão do Estado. O presidente, as autoridades federais lá em Minas Gerais, eu vou tomar um pouquinho do tempo, tá, presidente? Falaram que vamos fazer por Minas Gerais o que nós promovemos e fizemos pelo Rio Grande do Sul. E aí saiu aqueles memes de tudo que lá, mas não fizeram nada. Saiu memes nos jornais, nas revistas especializadas. Tomara que façam diferente. O governo federal vai dizer que ia fazer por Minas Gerais uma coisa que fez pelo Estado, se nada foi feito pelo Estado. É muito pouco. Se foi iniciativa privada, grande parte foram o setor produtivo, o que o senhor representa aqui na nossa cidade, foi a iniciativa das empresas que de maneira solidária socorreram o Estado do Rio Grande do Sul. O governo federal não fez o papel, então, prova disso, que nós temos lá um projeto da lei da securitização que já devia ter sido aprovada há muito tempo. O governo se submeteu e aquele achincalhe durante a Expo Inter de serem vaiados quando apresentaram uma medida inócua, quando depois em dezembro apresentaram um outro elemento que também não redondou em nada. Então é uma batalha solitária, presidente.
da classe produtora e da sociedade como um todo, na busca de quê? De ter condições de produzir alimentos. E essa saúde alimentar, ela vem se manifestando e vem tendo sempre a iniciativa do Sindicato Rural, e eu tenho dito no programa da tarde, Panorama Rural, que o Sindicato Rural de Dom Pedrito, assim como a Associação dos Agricultores, trabalha permanentemente para quê? Para que junto às federações do Estado nós tenhamos alimento de qualidade na mesa do cidadão. E essa informação e essa condição só acontece quando o produtor tem condições de trabalhar. E o senhor tem condições de trabalhar hoje? O produtor rural tem condições de trabalhar dentro do cenário que nós estamos vivenciando? É difícil, é coragem, né? É coragem. É coragem. Presidente, 9 de março, às 19 horas, ali no CTG Rodeio da Fronteira, essa importante palestra. Refaça por gentileza aí. Isso, né? Então, estão todos convidados, né? Vai ser o nosso primeiro jantar palestra, então às 19 horas, tá? É importante, o número de vagas lá é limitado, então é importante garantir, né? Vai ter uma lista de inscrições, é só entrar em contato ali com a Secretaria do Sindicato ou nas nossas redes sociais, ali tem um número do telefone ali que indica ali, então a gente vai ter uma lista ali. O valor é um valor pequeno, né, para um churrasco com palestra, né, R$30, né. Agradecer o frigorífico, o Minerva, né, que está nos brindando com uma carne de excelente qualidade, carne do Rio Grande do Sul, né. Vamos comer carne gaúcha, que né. maravilha, né? Que às vezes pode não ser, né, mas claro. Essa aí com certeza né. Então a gente são todos convidados aí, tá? Eu acho que vai ser um evento muito bom, né, e o lançamento da nossa feira de terneiros, que acontecerá em maio. Tá. Essa é uma retomada importante, assim como foi a do gado geral. E eu, com certeza, né, deveremos ter também novidades logo adiante a respeito também de tudo aquilo que o sindicato pretende promover ao longo do ano, né, baseado em tudo aquilo que representa o nosso Farm Show, né, os nossos painéis também de debate, os encontros, né. Falaram há poucos dias aqui no programa sobre a implementação e a capacitação de competências da nossa mão de obra. E eu até vou aproveitar mais esse gancho. A mão de obra, hoje há uma dificuldade. Nós temos até essa questão aí dessa nova questão dos horários de cumprimento de dias, a 6x2, a 5x3. E eu tenho lido que cada vez mais nós temos dificuldade de mão de obra capacitada para o campo, para as atividades de campo. O que está acontecendo hoje, presidente? Vocês fornecem curso. Eu anuncio os cursos aqui, né? Eu estou sempre anunciando tudo aquilo que vocês promovem, cursos do Senar e, obviamente, tudo capitaneado aí pelo Sindicato Rural. Qual é a dificuldade dessa mão de obra? Eu acho que não é só o setor agropecuário, né? Não, é geral. Norton, acho que isso é uma queixa geral e é uma queixa do país inteiro, né? Acho que tem vários fenômenos aí que talvez expliquem isso. Eu não sou especialista nisso, né? A gente, como Sindicato Rural, fornece mais de 100 cursos de capacitação por ano, né? Isso e como é que é aí esses 100 cursos aí, bota aí... O pessoal participa? Participa, todos, né? Bota aí na média aí de 15 vagas, né? Talvez a gente deva capacitar aí 1.500 pessoas por ano nas mais diversas atividades. Então é um contingente muito grande, né, de coisa. Então a gente entende que está fazendo o que a gente pode. Agora, muitos desses cursos são feitos por quem já está trabalhando, né? Então, acho que tem alguns aspectos assim. Primeiro, tem o envelhecimento da população. Então, a gente tem menos jovens hoje do que tinha na minha geração, né? A gente teve, por uma série de políticas que cada um faça o seu juízo, tá? Se proibiu menores de trabalhar, menor de 16 anos. Antigamente, principalmente no meio rural, né, o filho aprendia muito com o pai e tal, e hoje todo mundo tem medo de que isso possa virar uma autuação, uma multa, não sei o quê. Só que eu me criei trabalhando desde os, 10, 12 anos, acompanhando meu pai, acompanhando os funcionários, né? E estamos aí, né? E a tua geração, com certeza, talvez
até antes que isso, do meu pai desde os 6 anos de idade, e tá todo mundo aí, né? Então isso aí tem certas profissões, certos ofícios que é algo que é passado, um tipo de conhecimento que é passado de pai para filho. Isso. E como nós tivemos muito tempo problema de estradas, a escola no meio rural também muito difícil, as famílias vieram muito morar na cidade, essas crianças acabaram se tornando urbanas e é difícil esse retorno para o meio rural. Então acho que tudo isso contribui. E não tem como nós falar parece esse excesso de benefícios sociais, né, que estimulam as pessoas, né, uma parcela da sociedade, a não buscar um emprego formal, a ficar na informalidade, né? Então, e isso está causando um apagão geral de mão de obra. Então as pessoas às vezes até querem investir, mas eles pensam, quem que vai trabalhar? O senhor falou na mão de obra, eu mesmo penso, às vezes diariamente, preciso de peão campeiro. Não tem. Não tem mais. E os que aparecem muitas vezes não estão habilitados. Vou dar essa condição. E só que não é só na pecuária, na agricultura também. Na agricultura também. Nas duas. Talvez na pecuária o problema talvez vá ser maior do que na agricultura. É o meu sentimento. Sim. Porque o feeling, o tempo do cara aprender a trabalhar com os animais, com o gado, ele é maior. Então no trator, hoje muita tecnologia, muita coisa, então é mais rápido, né? Mas a pecuária mudou também, né? Não, a pecuária mudou, mas tu entende que tem um conhecimento um pouquinho diferente. A pecuária mudou e ela vai mudar. Não, e ela mudou. Ela vai mudar e ela vai mecanizar. Ela se aperfeiçoa. Ela vai se aperfeiçoar, assim como a agricultura. Isso é um processo que é inevitável, né? Mas o meu sentimento é que talvez na pecuária a gente vai ter mais dificuldade que na agricultura, e aí ela vai obrigar a mudar mesmo, né? E a gente vai ter que realmente mudar muito para se adequar a essa nova realidade daquele menino lá, daquela menina que não aprendeu com o pai, e aí a gente vai ter que aprender a trabalhar de uma outra maneira. Talvez o gosto pelo campo, talvez seja esse caminho, né? Porque a gente observa que não adianta aquela maneira que se tratava os animais há 30 anos atrás, a maneira de fazer pecuária mudou. Não, mudou. É uma evolução, mas é uma evolução constante. É o bem-estar, né? Tratamento. A gente vai ter mangueiras, currais, mangueiras, né? Performance também, a capacidade de produção daquele animal, o que aquele animal pode nos dar, que tipo de ração, e os especialistas estão aí para isso. Exatamente. E é isso aí que o pessoal vai encontrar na segunda-feira, por exemplo, nesse painel que vai ser um webinar, né? Que vai ser feito ali no CTG Rodeio da Fronteira às 19 horas. R$30. R$30. Um churrasco, o pessoal vai ter um churrasco aí com carne gaúcha. É importante, conhecimento é fundamental. E conhecimento dentro de uma cidade como Dom Pedrito, onde temos um legado. Eu falei há poucos dias, 75. Já me disseram, não, Norton, não é mais 75. É mais de 80% de impacto oriundo do campo na economia do município. Mais 80. E isso aí significa o quê? Que temos que nos capacitar cada vez mais, aprimorar as competências para ter oportunidade no mercado de trabalho. Só para encerrar, presidente, eu sei que o senhor também é peça fundamental no Fundo Estrada. Eu já aproveitava que essa é uma pergunta que seria para tarde, mas aí depois de tarde eu toco esse assunto de novo. Como é que estão as nossas estradas do município? Elas vêm melhorando, né? A gente, com essa aplicação dos recursos, com essa maneira que a gente encontrou de trabalhar, a gente vem conseguindo estruturar elas ano a ano. Então parece que a gente está conseguindo trabalhar numa crescente, né? Os recursos do Fundo Estradas, eles começam a entrar em outubro, né? E a gente prioriza e usar eles o máximo possível no verão, porque é a melhor época da gente fazer as manutenções e a estruturação de estradas. O dinheiro que tu gasta agora aproveita muito melhor do que um dinheiro gastado no inverno, né? Perfeito. Com a umidade, né? Então realmente já está terminando, né? A gente deve ter aí talvez mais uns 60 dias de atividade, né? Até ontem, anteontem, né? A gente fez uma recorrida, foi lá na Cruz de São Pedro, né? Então lugares lá na divisa com o Uruguai, né? Então tem uma equipe que está trabalhando lá, a gente foi verificar lá como é que está o trabalho.
né? O que a gente consegue fazer? Vamos só para resumir, eu acho que é importante a gente falar. Nós temos aí 2.500, uns dizem 2.800 quilômetros de estrada no município. A gente mapeou quais são as estradas que têm maior movimento, tá? Então, assim, é simplesmente impossível com esse volume de recursos, que é fantástico perto do que nós não tínhamos nada, tá? Atender os 2.800 quilômetros do município. A gente não chega lá, nem com as equipes terceirizadas, nem com a equipe da prefeitura. Não chega, é impossível. Todos os anos tu não chega lá, tá? O que a gente vem conseguindo fazer? A gente vem conseguindo fazer de 700 a 800 quilômetros todos os anos, tá? Então é isso que a gente consegue fazer. Algumas estradas é uma intervenção, algumas são 2 a 3 intervenções. Qual é essa que a gente tenta nunca deixar estragar, nunca cair? Aquelas que são troncais, aquelas em que todo o trânsito do interior do município acaba ramificando para aqueles trechos, que são trechos que eles têm um fluxo infinitamente maior que os outros. Nós mapeamos isso pelas emissões das notas fiscais. O trabalho que a gente fez pelas emissões das notas fiscais por localidade, né? Então a gente já sabe quais são. A gente elegeu aí 4, 5 estradas que elas têm 80% do trânsito. Elas têm que estarem funcionando bem. Essa tem que estar sempre funcionando. Então, às vezes o pessoal questiona, mas ele não chega lá na minha estrada. Cara, tem estrada que nós nunca talvez vai chegar. Ou vai chegar lá uma vez a cada 4, 5 anos. Tu entende que tem lá 300 quilômetros que a gente tem que dar muita manutenção. E tem 300 quilômetros que a gente consegue ir pulverizando essa manutenção. Então vai a um lugar lá, por exemplo, essa estrada com São Pedro, devia fazer uns 4 anos que ninguém ia lá. Tava horrível, né? Agora vai ficar legal. Quando é que nós vamos voltar lá de novo? A gente não sabe. Então, isso é uma decisão que ela é colegiada, né? Ela não é uma decisão que a gente toma único, se conversa ali. Tem um grupo de trabalho. Tem um grupo de trabalho, se conversa com Secretaria de Educação, se conversa com produtores, e a gente tenta chegar no consenso. E esses outros trechos aí, os próprios produtores que dão manutenção. Essa é a realidade. Então a gente tem que entender como é que funciona o trânsito do município. Então tem praticamente 2.000 quilômetros de estrada do município que quem dá manutenção são os próprios produtores. Presidente, para encerrar, dentro de todo esse contexto que o senhor acabou de passar, já não cabia, da mesma maneira que foi feito aquele projeto pela Secretaria de Planejamento do município, né, um projeto da macrodrenagem que nos contemplou aí com 11 milhões, já não cabia aí um projeto de envergadura, de tamanho, até baseado em toda a nossa questão de produção, que somos muito bons, temos números enormes da produção, o número 1 no estado do Rio Grande do Sul, né? Será que já não teríamos que ter um projeto que contemplasse Dom Pedrito para que pudéssemos solucionar na construção de estradas, realmente fazer alguma coisa quase que permanente dentro da nossa região? Claro que não vai abraçar os 2.800, não. Mas fazer uma construção, né, que nos permitisse não ter essa preocupação após qualquer garoazinha como essa que está caindo aí fora. Que nós pudéssemos ter estradas que, por exemplo, um turista chegasse em Dom Pedrito, saísse do asfalto e fosse até o obelisco, só para citar, exemplificando, né? Não está na hora de termos um projeto de envergadura com 60, 70, 100 milhões de reais para Dom Pedrito? Eu estou falando porque eu vejo às vezes projetos pequenos lá a nível de governo federal que eu assisto à Câmara toda semana. Eu assisto a sessão da Câmara Federal e do Senado. E eu vejo a facilidade com que aqueles senadores e alguns deputados falam: o projeto lá da minha terra é para fazer lá um serviço, 80 milhões de reais. Será que o nosso Estado, por tudo e pela reciprocidade que deveria haver e até uma justiça fiscal e social, já não estava na hora de ter um projeto de envergadura para contemplar as nossas estradas? Com certeza, né? Eu acho que isso aí... O município teria que fazer esse projeto, né? O município teria... eu acho que a prefeitura e nós já fomos ao governo do Estado,
Por exemplo, tem a RS 630, né? Ela é um projeto nesse sentido, né? A RS 634 aqui, que ficou esse asfalto pela metade do Pacaraí, né? Essa aqui é uma das nossas estradas troncais. Sim. Essa é a segunda estrada que mais movimento nós temos. A primeira é o Posto Verde, a segunda é o Pacaraí. Nós temos 14 quilômetros ali que ficou um asfalto pela metade, né? Claro. Ela já está com a base pronta. A gente foi lá no governo do estado. Aquele na sequência. Isso, a gente foi. Eu fui lá, tu vê, gasta nosso tempo, vai a Porto Alegre por nossa conta, foi lá falar com o secretário. Mas aí é uma obra do Estado, né? É uma obra do Estado. Né? Nós não temos, o município não tem recurso para fazer isso aí, né? Mas então, eu volto lá no projeto. Vamos ter que existe projeto dessa estrada, o projeto está pronto. Mas um projeto que contemple valores a serem aplicados. Não é o projeto, o projeto é para fazer uma melhorias ali nas causalinas, não. Eu estou falando, presidente, de nós termos um projeto para ser aplicado nas estradas vicinais de Dom Pedrito, que contemple tudo aquilo que vocês, Fundo Estrada, mais grupo de trabalho do planejamento municipal, elencarem como fundamentais, para que a gente possa, assim, pelo menos passar o ano sem ter aquela preocupação de que qualquer chuvinha vai nos criar problemas. O mundo ideal, vamos dizer assim, era não ter estrada de terra, né? Não, vamos dizer que pudesse. Eu acho que até não pode até ter estrada de terra, mas tem que ser outra classe de estrada de terra. Uma estrada de terra cascalhada, né? Uma estrada de terra do padrão que a gente conseguiu deixar as Casuarinas, por exemplo. Casuarinas ali, né? Tu entende? Uma estrada de terra que a gente fez agora 3 quilômetros lá a gente conseguiu fazer 4 quilômetros com uma verba que veio do governo estadual, lá 3 quilômetros, né? Depois do Posto Verde, lá depois do Obelisco. Entende? Esse é o tipo de estrada, uma estrada que, mesmo sendo de terra, que com qualquer tempo, né, você mantém firme. Você consegue transitar. Esse é o mundial. Só que isso custa 100 mil, 150 mil quilômetros, né? De onde é que vai vir o dinheiro, né? Só para tu ter uma noção, né? O dinheiro do Fundo de Estradas, se nós fosse dividir, o pessoal fala, mas é um monte de dinheiro, são milhões. Sabe o que dá para fazer com o dinheiro do Fundo de Estado? Se eu fosse dividir ele por todos os quilômetros do município, dá para botar uma carga de cascalho por quilômetro. Uma carga de cascalho eu faço 10 metros, entende? Então não dá para fazer nada se nós fosse apenas olhar nesse sentido. Então a gente faz muito, consegue trabalhar em 800 quilômetros. Tu vê que é um valorzinho baixíssimo por quilômetro, tá? Porque tu vai, né? Vai puxando, né? Faz aqui, vai joqueando, vai dali. Tem as equipes da prefeitura que trabalham também e tal. Então, é por isso, tá? É por isso que a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, de onde é que vai vir o dinheiro? Eu estimo que em impostos, Dom Pedrito contribua com a União em 600 milhões por ano. Então, a pergunta é, o que está retornando para nós? Não sei. Exatamente, eu já fiz essa questão. Eu estimo que deve ser, porque se o orçamento do município é 200 milhões, o orçamento da União ele é 3, 4 vezes maior do que os orçamentos dos municípios, né? Então ele é proporcional, né? Então deve ir 600 milhões aí para o governo federal, todos os anos. E sai daqui, sai do bolso de cada um de nós, sai do bolso dos pedritenses, né? Isso aí está sendo transferido para Brasília, esse dinheiro. Me falaram em 4,8% e tudo engessado, que já vem determinado onde vai aplicar, e o governo federal tem uma fórmula de aplicação, chega o dinheiro, passa pelo Estado, por óbvio, e o Estado tem uma outra fórmula de aplicação, e aí se tu não cumprir metas na saúde, tu já não recebe isso, se tu não cumprir metas na educação, tu não recebe aquilo, quer dizer, recebemos uma miséria. Tá, mas só voltando para finalizar a sua participação, um projeto de envergadura, nem que não seja de 100 milhões, mas que seja de 50, que é 5 vezes mais o que é o valor que veio para essa macrodrenagem. Eu imagino que com um projeto de 50 milhões nós faríamos sucesso. Um trabalho. Faríamos sucesso. Eu me lembro que ali nas Casuarinas foi quando deu aquela enchente, que hoje a vice-prefeita Luciane Moura, na época, fez uma correria, porque nós tínhamos que movimentar lá em Brasília alguns setores junto com a senadora, na época, Tereza Cristina, e conseguimos R$1 milhão naquela época, que foi aplicado nas estradas das Casuarinas. Agora, o senhor imagina se nós tivéssemos um projeto aí de 50 milhões. Eu te digo que 150 mil por quilômetro a gente faz sucesso.
A gente transforma uma estrada. Isso é só fazer a divisão aí. Então, eu acho que nós faríamos aí, sei lá, quantos quilômetros, né? Então, acho que está na hora de fazer um projeto. Tem que fazer um projeto, mas de onde é que vai vir recurso? Fazer um projeto para quem? Não, fazer um projeto para o Ministério fazer um projeto para quem, né? Para o MDR, né? O Ministério, e aí os nossos representantes vão trabalhar lá em Brasília, e eu falo representantes, todos. O Andorinha só não faz verão, né? Sabemos disso. Agora, eu aprendi uma coisa, e depois de Dom Pedrito ter sido elencado com esse PAC, e que só aconteceu porque tinha um projeto protocolado lá em Brasília, e cada vez mais eu tenho a noção clara. Sim, que nós temos que ter projetos. Tem que ter projeto. Porque se não tem, significa, mas nós não tem projeto, não estamos precisando de nada. E nós temos, presidente, temos aqui o Polo da Agricultura Irrigada, que é alguma coisa que ainda está. Ainda está aí, existe, ainda está, sei lá. Mas nos foi colocado à disposição. Então nós temos que usar esses mecanismos e chegar lá no MDR e dizer, olha pessoal, vocês daquela vez foram a Dom Pedrito, né? Nós elencamos e agora? Vocês falaram que nós tínhamos que bater lá nos deputados? Sim. E o que vai acontecer? Qual é o contato de vocês? Qual é hoje a aproximação do Ministério com o Congresso Nacional? De que maneira que nós podemos buscar um projeto lá de Dom Pedrito? Nós temos lá a barragem do Taquarimbó, que continua, estamos aí naquele processo, que está bem silencioso, eu não tenho escutado muito. Parece que ela está andando. Né? Nós temos a questão lá do Campo Seco, é isso? Me ajude. Enfim, nós temos uma série de ARS 630, tudo isso aí poderia ser colocado dentro de um pacote de entendimento para o governo federal, que nós precisamos de recursos. E esses recursos não podem ser recursos pequenos. E mais uma vez, só para finalizar, eu ouço lideranças do Norte e Nordeste, nas sessões do Senado e na Câmara, que eu mandei 80 milhões para lá. 80 milhões foi o valor que o senador Davi Alcolumbre mandou para uma cidade onde o irmão dele era prefeito. 80 milhões. Nós não estamos falando de uma coisa do outro mundo. 80 milhões foi o que o engenheiro da Petrobras devolveu. Não, tá bem, já que estão me pressionando lá na Lava Jato, eu vou devolver 80 milhões. Como se não fosse nada, presidente. Então, assim, eu acho que está na hora de nós, pelo menos, através de um projeto constituído pela competente secretaria que nós temos, e eu tenho certeza que a nossa vice-prefeita, que é do setor, também se empenharia muito. Nós temos que ter um projeto. Vai dar resultado? Bom, vai também depender do esforço de todos os nossos representantes lá em Brasília, e até os aqui do Rio Grande do Sul, os nossos deputados estaduais, colaborarem para que as coisas aconteçam. O que nós não podemos mais é ficar esperando que o governo federal, de vez em quando, lance um recurso, ou que um deputado federal corra e faça, porque isso aí, conseguir dinheiro hoje para a infraestrutura é difícil. Você consegue dinheiro para a saúde. Dinheiro para a saúde vem bastante, para custeio, para aquisições, tudo. Mas para a infraestrutura é uma dificuldade muito grande. E infraestrutura, obviamente, está ligado à logística, né? E a infraestrutura garante o futuro, né? Garante o futuro. Presidente, alguma colocação a mais que gostaria de fazer? Eu acho que é isso, agradecer o espaço na Norton aí, sempre um prazer conversar com o senhor. Convite, né? Todos convidados aí segunda-feira. Segunda-feira, às 19 horas, no CTG Rodeio da Fronteira. Seja associado ou não. O convite, pessoal, R$30. Ou quer maiores informações, ligue ali para o Sindicato Rural de Dom Pedrito, né? Faça contato, já reserve. Tem número limitado? Tem um número limitado. Tem número limitado, então, mas participe. É melhor garantir o lugar aí. Exatamente. E vai poder também, depois das apresentações, da palestra, ainda um belíssimo de um churrasco aí com carne produzida aqui no Rio Grande do Sul. Valdir, vamos encerrando? Retornamos na próxima quarta-feira, já com a presença do nosso aniversariante do dia hoje, né? O nosso amigo Pacazzi. Já voltando aí para fazer o âncora do programa Tema Livre. Sempre lembrando, pessoal, a nossa responsabilidade é cada vez maior se nós acharmos que podemos decidir sozinho os rumos da nossa cidade.
Todos nós temos responsabilidade em tudo que está acontecendo. As nossas escolhas vão definir se Dom Pedrito vai para frente, vai se desenvolver ou vai permanecer sempre nessa busca eterna de ficar procurando soluções. Soluções só acontecem se tivermos representatividade. Grande abraço a todos. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.